Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. E o Espiritismo BH recebe hoje Raul de Barros. O tema abordado nesse programa será o alcoolismo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Para começar, gostaríamos de saber se é bem definido o limite a partir do qual se pode considerar uma pessoa alcoólatra. Essa é uma grande dificuldade. Realmente, o limite entre ser alcoólatra ou alcoolista, que é o termo mais adequado hoje pela Organização Mundial de Saúde, é muito difícil de ser definido. Uma pessoa, para se tornar alcoolista, ela demora, às vezes, 10, 15 anos. Pouco a pouco, ela vai aumentando a quantidade de álcool que está sendo ingerido e aumentando também a frequência nos dias subsequentes. E às vezes começa bebendo somente aos fins de semana, um dia do fim de semana, 2, às sextas-feiras, quinta e sexta, e assim durante toda a semana. Quem pode informar com mais certeza se uma pessoa é alcoolista é o familiar, principalmente o familiar mais próximo. Porque a característica principal é a bebida diária e a bebida pela manhã, né? São as duas características básicas para a definição do alcoolista, ou do alcoólatra, mas é preferível que se fale alcoolista. E além do comprometimento da vida diária, chamadas AVDs, atividade de vida diária, alterando a postura, a conversa, os valores, uma série de mudanças que nós vamos tratar durante a nossa entrevista. E qual é a diferença entre esses termos alcoolista e alcoólatra? O alcoolista e o alcoólatra, na verdade, no conteúdo, significa a mesma coisa. Apenas que o alcoolista tem uma conotação de saúde, né? De perda de saúde, comprometimento da saúde. Já o alcoólatra tem um conteúdo de julgamento moral negativo, de uma pessoa desdeixada, de uma pessoa descuidada, de uma pessoa que não está comprometida com a sua própria vida, com sua própria busca. E evidentemente que o alcoolista não. O alcoolista é aquele indivíduo que precisa de cuidados, de atenção, né, de respeito, de acompanhamento e de profissionais que possam atendê-lo e orientá-lo. E o alcoolismo pesa na economia familiar? Pesa. Pesa muito porque muda muito a vida de relação do sujeito. Muitas vezes comprometendo a sua prática laboral, né, no seu trabalho, nas relações familiares, nas relações com os filhos principalmente, e evidentemente comprometendo no desenvolvimento de todo o desenvolvimento social, econômico da família e muitas vezes gerando mal-entendidos, brigas, porque o álcool ele tem 3 fases de acometimento no sujeito. A primeira fase em que o sujeito fica alegre, muito expansivo, é chamada fase do macaco, em que o sujeito abraça, beija, fica alegre, satisfeito. Alguns indivíduos, alguns sujeitos, passam por uma segunda fase de agressividade, né? Ele fica agressivo e, nesse momento, muitas vezes, agressivo com as pessoas mais frágeis. Então, as relações familiares ficam extremamente comprometidas nesse sentido. É chamada fase do leão. É por causa disso que nos bares, né, nas festas onde há muito álcool, é muito comum brigas, discussões, né, agressão, toda forma de comportamento equivocado no campo da agressividade. E a terceira fase é a fase em que o sujeito dorme, né? É a fase do urso, ele hiberna, ele vai dormir, ele para. Só que há pessoas que, para chegar nessa terceira fase, já provocaram muitos danos, né, nas relações, nas conversas. E a partir da segunda fase, ele começa já a ter um problema de amnésia, de esquecimento do que está fazendo. Parcial, ou às vezes até total, dependendo do grau de alcoolização.
Então há um problema sério de relacionamento na família, na microfamília, na família expandida, que vai se deteriorando paulatinamente e criando cada vez mais problemas de relações, de afinidade, e de mágoas, de ressentimentos, né? Que muitas vezes o alcoolista depois não se dá conta do que está acontecendo. E o indivíduo busca o alcoolismo conscientemente? Não. O alcoolismo geralmente é uma muleta química equivocada, que o indivíduo busca em função de frustrações, de medos, de angústias, né? Angústias patológicas, porque angústias todos nós temos. Uma muleta que muitas vezes inicia de uma forma muito sutil, mas que vai aumentando, e no decorrer dos anos, como eu falei, por você se caracterizar como alcoolista, ele demora 10, 12, 15 anos, né? Nem todos são agressivos, porque isso não tem um padrão, nem todos são agressivos, muitas vezes ficam alegres e depois dormem, né? Nem todos ficam agressivos. Ficam, às vezes, inconvenientes, socialmente inconvenientes, né? Mas agressivos não. Uma coisa que tem que chamar a atenção é que o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Muitas pessoas pensam que o álcool põe a pessoa alegre, ele é um estimulante. Não, ele é depressor. Só que na primeira fase, ele deprime os circuitos nervosos depressores. Então, se ele deprime os circuitos que inibem ou inibidores, chamadas sinapses inibitórias, que são as conexões dos neurônios que inibem os circuitos nervosos, se inibe, a inibição provoca uma pseudo-estimulação. Mas em seguida, inibindo as áreas mais superiores do cérebro, vai estimular as respostas emocionais, que ficam na área mais central, no sistema límbico, e muitas vezes áreas responsáveis pela agressividade, pelas emoções, pelas más emoções ou más paixões. E daí a fase do leão. E, evidentemente, como é um depressor, tomando em maior quantidade, deprime toda a atividade cortical do córtex, que é a parte mais superior do cérebro, e mesmo a parte límbica, que é a parte mais do centro, fazendo com que induza o sono, né? Você desliga e perde contato com a realidade. E que razões levam o indivíduo ao alcoolismo? As razões são múltiplas. É difícil você fazer assim, uma lista de razões. Mas existem razões interpsíquicas bem complexas, né? Do ponto de vista da angústia, do medo, da insegurança. As questões existenciais que permeiam a nossa vida sem ter um suporte espiritual, um suporte afetivo, relacional adequado, né? O álcool, como qualquer substância psicoativa excitatória ou psicoativa inibitória, funciona como uma forma de amortecimento da realidade intrapsíquica que o sujeito está vivendo, como uma forma equivocada de amortecer, e paulatinamente ele vai se comprometendo com essa substância química, que altera toda a fisiologia, todo o funcionamento do nosso cérebro, criando dependência química. O que significa dependência química? Significa a impossibilidade das células nervosas, são as células nervosas excitáveis, que são os neurônios, de produzirem os seus neurotransmissores na ausência daquela substância química. Então, ele não consegue mais produzir os neurotransmissores, além de ativar os circuitos inibitórios, comprometendo todo o equilíbrio, toda a homeostase funcional cerebral. Assim também funcionam as outras substâncias psicoativas, mas a mais grave e em maior incidência no mundo ainda é o álcool. Muito se fala da cocaína, do crack, da maconha, do êxtase, mas o álcool ainda é a substância psicoativa mais utilizada e é o considerado veneno livre, muitas vezes socialmente aceita e estimulada de forma equivocada desde a infância para as pessoas. E considerando-se essa dependência orgânica, por que o corpo pede mais? O corpo pede mais porque à medida que você utiliza,
Toda substância psicoativa tem essa característica de dependência. É uma característica farmacológica intitulada de tolerância. A tolerância se caracteriza por quê? Pela necessidade de você tomar cada vez mais a substância psicoativa para ter o mesmo efeito. Então, uma pessoa, por exemplo, que antigamente tomava uma cerveja pequena e ficava alegre, satisfeita, né, brincalhona, depois de um ano, ela vai precisar tomar 2 cervejas ou 3 cervejas para ter o mesmo efeito. Passado 3, 4 anos, ela vai estar tomando 4 cervejas, mais um aperitivo, um uísque, um álcool destilado associado, né? Uma vodka, um rum, e aumentando paulatinamente essas quantidades para ter o mesmo efeito da primeira cervejinha. Então, essa necessidade orgânica, na verdade, é o fenômeno de tolerância. Na verdade, o dependente químico ele fica sempre procurando aquilo que ele sentiu de gostoso, de bom, na primeira vez que ele utilizou. Eu costumo dizer em palestras para adolescentes que se você experimentar, você vai adorar. Porque a substância, o álcool, ele ativa as áreas de prazer do nosso cérebro, provocando uma sensação de leveza, de bem-estar, e que dificilmente a pessoa vai abandonar depois de experimentar, né? E experimentando, o maior problema do álcool nem é o uso, é o abuso. O álcool ainda tem como você associar, por exemplo, com alimentação, nunca beber sem alimentar. Você identifica o alcoolista ao chegar a uma festa, porque muitas vezes, chegando lá, você vai encontrar a sua bebida, não tem alimento. 2 características que o alcoolista não gosta. Primeiro, o alimento. O alimento realmente, ele não alimenta, e água. Ele fica desidratado. O álcool provoca uma desidratação no indivíduo. Por quê? Ele inibe a produção de um hormônio muito importante, produzido numa glândula cerebral, chamado hormônio antidiurético. Então, se ele inibe o antidiurético, inibe a antidiurese, você vai ter uma diurese aumentada, a eliminação de urina aumentada. Então, você desidrata. Se ele chega no hospital em coma alcoólico, ele vai direto para o soro, porque ele está certamente desidratado. E desnutrido, o soro glicosado, porque ele também não come, ele não gosta de comida. Porque se servir alguma coisa para comer, está atrapalhando a bebida, está atrapalhando o que ele está fazendo, né? Então cria sempre esse mal-estar. E isso é fonte também de brigas, de malquerenças, de agressividade, da fase do leão, que muitas vezes provoca uma série de brigas e de problemas. Eu vi há pouco tempo, num programa da televisão, que um juiz do interior de São Paulo determinou que os bares se fechassem às 23 horas. O índice de criminalidade na cidade baixou mais de 60%, né? Em função de fechar às 23 horas. Quer dizer, os problemas se agravam à medida que há a evolução, o desenvolvimento dessa alcoolização do indivíduo. E quais as consequências negativas, no caso biológicas, psíquicas e sociais, podem advir da ingestão sistematizada do álcool? Biológicas, existe primeiro uma desidratação constante, né, que vai provocar o quê? Uma maior incidência de infecções virais, bacterianas, micóticas, né, causada por fungos, todo tipo de infecção. Quer dizer, o sistema imunológico se deprime, a imunoproteção do indivíduo fica extremamente comprometida. Além de déficits do ponto de vista psíquico, déficits cognitivos importantes. Primeiro, de memória, de percepção, de compreensão, de atenção. E, é claro, comprometendo a qualidade do trabalho, né, a qualidade laboral do sujeito. Socialmente, compromete toda a teia de relações sociais, né? Tanto na família, quanto no trabalho, como na sociedade em si. É um sujeito agressivo, um sujeito impertinente, muitas vezes nervoso, né? E muitas vezes extremamente ligado, fissurado no ato de beber, né?
lá carregando, às vezes, dentro do automóvel, também bebidas alcoólicas. O que compromete, o que agrava mais ainda o comprometimento social, a questão do trânsito, dos acidentes graves que nós estamos assistindo aí todo dia no nosso dia a dia. E o alcoólatra tem o seu perispírito modificado? Sim, qualquer agressão exógena ou endógena do corpo físico acaba atingindo a estrutura perispiritual, o nosso corpo emocional, o nosso psicossoma. Não tem como separar os nossos corpos, né? E com o tempo, o que acontece? Essa tessitura, esse tecido do corpo espiritual, do perispírito, que é muito mais frágil do que o corpo físico, vai ser também acometido, provocando disfunções semelhantes às disfunções físicas, né? Porque há também uma diminuição, como existe uma glândula que produz o hormônio antidiurético, que é a hipófise, antigamente chamada de pituitária, no corpo físico, existe também no corpo espiritual. Quer dizer, o sujeito vai passar a ter ali uma disfunção no corpo espiritual, que muitas vezes vai levar para outras encarnações, comprometendo ainda mais essa estrutura e a sua trajetória, né, evolutiva, atendendo à lei de progresso. Quais as consequências dessa adulteração do perispírito? Doenças, né? Em primeiro lugar, um processo de complicações. Primeiramente, complicações renais, porque quem regula a quantidade de água e de eletrólitos é justamente o rim. Além de complicações circulatórias, porque o álcool tem um efeito também de alteração na hemodinâmica, na circulação sanguínea, em termos periféricos. Tem ainda um acometimento do músculo cardíaco, a chamada cardiopatia alcoólica, provocando alterações na circulação das coronárias, provocando lesão no tecido muscular estriado cardíaco e, além das complicações cardiorrespiratórias, complicações renais e complicações hepáticas. O fígado é o órgão de economia do nosso corpo. Existe um quadro, primeiramente inicia um processo chamado de esteatose hepática, que é uma lesão das células do fígado, do hepatócito inicial, uma lesão reversível, mas que evolui para um quadro de irreversibilidade chamado de um quadro de hepatite, né, típico, chamado de cirrose hepática. A cirrose é a morte irreversível do hepatócito, da célula do fígado. E nós podemos viver com 25% do fígado. Então, para o sujeito morrer, né, com insuficiência hepática em decorrência do alcoolismo, ele tem que ter destruído mais de 75% do fígado. Então, demora muito tempo, né? Eu costumo dizer que o alcoolismo ele é mais danoso para o tecido social, para a família, para a sociedade, do que qualquer outra substância psicoativa, por mais grave que elas sejam. Porque o sujeito tem uma sobrevida social muito grande, provocando comprometimentos espirituais, né, sociais, físicos, não somente nele, mas justamente ao seu derredor. Então, o dano social, o dano espiritual que o alcoolismo provoca, sem sombra de dúvida, é muito grave, porque as outras substâncias psicoativas, como a cocaína, o crack, que é a cocaína concentrada, né, o sujeito tem uma sobrevida menor, física. Acaba que ele convive menos tempo, né, é extremamente ruim, não estou aqui defendendo essas substâncias de forma alguma, são extremamente tóxicas e graves, inclusive do ponto de vista espiritual, mas para o dano provocado socialmente pelo álcool é realmente muito maior do que todos os outros. Imagine você que nós temos 20% da população da Europa comprometida com o alcoolismo. Há um estudo da Organização Mundial de Saúde que são 9 litros de álcool, né, que o indivíduo bebe, em média, por ano. Álcool puro, se você separar o álcool por ano, cada indivíduo na Europa.
Então, é uma alcoolização muito grande, né? É muito comum nos países europeus a pessoa não beber água, só beber bebida alcoólica. E o dependente alcoólico, ele sofre o assédio de espíritos atrasados? Dificilmente uma pessoa bebe sozinha, do ponto de vista espiritual, porque há sempre a companhia de espíritos, entre parênteses, vampirizadores, que utilizam dessa energia, dessa vibração do álcool para também sorverem essa energia, porque também são dependentes do álcool. O fato de ter desencarnado, muitas vezes, possibilita ainda a necessidade. Como eles são dependentes químicos, o seu perispírito depende dessa substância psicoativa entendendo como psicoativo inibitório, o álcool é inibidor, e ele então fica próximo de quem está bebendo para poder não ter a síndrome de abstinência. Porque a síndrome de abstinência alcoólica pode levar o encarnado ao desencarne. E o desencarnado, o espírito desencarnado, com o seu perispírito, levar a um sofrimento muito grande. É o chamado delirium tremens. A pessoa começa a ver coisas, ouvir coisas que não existem, além de um tremor muscular generalizado e de um mal-estar tremendo, como se estivesse tendo um calafrio por dentro. Ele só melhora se ele ingerir o álcool. Então é muito comum, por exemplo, os alcoolistas já em estado grave, falam assim, quando eu começo a tremer desse jeito, eu preciso do meu remedinho. O meu remedinho é uma dose de pinga, ou de uísque, ou do que aquilo que ele gosta. Então logo ele bebe, a síndrome de abstinência, que é o delírio, tremens, com esse tremor muscular generalizado, desaparece, né? Assim também os espíritos que estão dependentes vão ter que ficar próximo daqueles que estão usando o álcool para poder se usufruírem dessas emanações e não terem a crise de delírio tremens com esse tremor, com esse mal-estar generalizado. Em acréscimo a isso, existe exatamente a questão dos vampirizadores descritos nos livros de André Luiz, no livro mesmo Os Mensageiros, em que ele fala dessa participação de espíritos em indivíduos dependentes químicos do álcool ou do tabaco, mostrando como que eles sorvem essas energias a fim de atender as suas necessidades. Na verdade, a necessidade aí está vinculada exatamente ao que está ao encarnado, para evitar as crises de abstinência, né? O mal-estar que a abstinência provoca, uma vez que o sistema nervoso não consegue mais produzir os neurotransmissores, as substâncias químicas que transmitem as mensagens nervosas na ausência daquela substância química psicoativa. E o tratamento do alcoolismo deve ter uma ação multidisciplinar? E, no caso, como tratá-lo? Eu digo que tem que ter uma ação multidisciplinar, multiprofissional e muito apoio da família. A família, no que toca ao apoio, é fundamental. Mas é preciso, em primeiro lugar, que a pessoa queira. O desejo de mudança. Isso é fundamental também. É muito difícil você ter uma resposta exitosa em tratamento de qualquer dependência química sem que o sujeito tenha o desejo, né? As estatísticas mostram que com todo esse aparato, com todo esse cuidado, o grau de êxito estabelecido da dependência química é cerca de 30% a 35%. 65% das pessoas não conseguem, porque falta justamente o embasamento familiar, o embasamento religioso, espiritual, um embasamento médico, psíquico, psicológico, mas a gente, de um lado também positivo, né, a gente tem que ver a parte positiva, que as pessoas que optam por esse apoio, por essa busca, dentro desses 35%, fazendo uma estatística focalizada nos 35%, são justamente as pessoas que têm como base, como busca, né, um sentido especial de mudança para as suas vidas e, evidentemente, de superação. É possível vencer o vício. Eu já tive exemplos de alunos, né,
que me relataram pessoalmente, dependentes de crack, que resolveram superar o vício, crack e álcool, e hoje estão em remissão há mais de 8 ou 10 anos. Não usam mais. Então é possível vencer. E a gente não fala, quando você fala em toxicomania, você não fala em cura, você fala em remissão. Remissão significa não utilização. E essa não utilização é a possibilidade de redenção, de ajustamento, de equilíbrio desse sujeito. Raul, qual a contribuição que o espiritismo pode dar, no caso, no apoio à família ou ao alcoolista? O espiritismo é o consolador prometido por Jesus. A família que tem no seu seio um alcoolista, ela é muito sofrida, passa por reveses muito pesados, né? E na medida que a doutrina é esse consolador, essa fé raciocinada que coloca a fé robusta, não há como a gente agir sem esse ferramental da fé. Não somente da fé divina, mas também da fé humana, de acreditar nessa mudança. Quando eu disse que a família é muito importante nessa recuperação, ela é importante nesse sentido, de instituir uma fé em que existe uma busca terapêutica efetiva. Até mesmo porque, muitas vezes, o alcoolista é reflexo de um comportamento da família como um todo. É preciso que exista, muitas vezes, um tratamento sistêmico das relações da família a fim de atender o problema do indivíduo. E o tratamento sistêmico mais eficaz chama-se evangelização. O culto do evangelho no lar, o cuidado com as preces, o cuidado com a leitura edificante, com as conversações adequadas, diminuir a compra de alcoólicos em casa, para poder ir paulatinamente criando uma nova cultura de relação do sujeito com o álcool. E, ao mesmo tempo, se valendo dos textos, das leituras, dos romances que mostram essa situação constantemente, né? Das obras de André Luiz, que tem exemplos inúmeros mostrando como que é danoso isso. Então a família tem que estar unida no mesmo e ao mesmo tempo estudando, porque o espiritismo requer vigilância, prece, estudo e trabalho no serviço ao próximo. O trabalho, a laborterapia em qualquer remissão de doenças, de alterações em substâncias psicoativas é importantíssimo. O que é pior é justamente a ociosidade. Então, engajar no trabalho, em grupos de autoajuda, em conversas, em grupos de estudos espíritas, a fim de conscientizar do que está acontecendo consigo e também todos os familiares, são estratégias muito interessantes e fundamentais. O espiritismo é, sem sombra de dúvida, como cristianismo redivivo, que é o Cristo vivendo em amor, em bondade, em simplicidade, em indulgência. Temos que ser indulgentes, né, doces por dentro com essa pessoa que está passando por esse sofrimento, que é um sofrimento mental também. Existem alterações cognitivas importantes. E, ao mesmo tempo, a capacidade de perdoá-lo, porque o perdão redime e nos possibilita de reiniciar uma nova trajetória sob novas bases. Que bom. Raul, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, a oportunidade. E o Espiritismo BH agradece também a participação de todos que nos acompanham. Até a próxima. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe a sua opinião em nosso site